Teófilo Hayashi, o criador do movimento Dunamis. Acho que vocês conhecem. Eu li um livro dele, acabei de ler um livro dele, e tem uma história muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Em um dos livros dele, ele conta uma história onde que ele tinha o costume de ir ao Havaí com os seus amigos, e sempre que ele ia para este lugar, que era um monte de praticamente uns 20 metros de altura, eles chegavam ali no topo daquele monte e se jogavam naquele mar logo abaixo. E ele diz que era um costume, praticamente ele ia sempre para esse lugar. Só que chegou um determinado tempo onde ele ficou muito tempo sem ir naquele lugar. Então chegou um tempo que ele diz: eu vou visitar lá novamente, faz tempo que eu não vou para lá e eu quero ir para lá. Então ele vai novamente para este lugar. Ele caminha até o topo da montanha, só que ele diz no livro que quando ele chega na beira daquela montanha, parece que o monte não era mais 20 metros, eram 30 metros, parece que aquele monte cresceu. E ele diz que havia outras pessoas ao lado dele conversando e dizendo: pega o celular, vê o take, vê o ângulo melhor para tirar uma foto, para gravar um vídeo, para a gente registrar. Só que depois deles tentarem pular, eles tinham aquele medo, tinham aquele receio de que parece que era muito alto. Então o Teófilo Hayashi, olhando para aquelas pessoas, ele pensa: eles caminharam até aqui, eles passaram por uma longa caminhada, eles chegaram no momento, e o que resta para eles fazerem é realmente, simplesmente pular. Eles caminharam, eles passaram por tantas dificuldades, por tantos obstáculos, chegaram naquela montanha, no topo da montanha, o que resta somente mais um passo, e lá já estão cumprindo aquilo que eles realmente queriam fazer. E ele vai dizer que naquele exato momento Deus vai tocar em seu coração e vai dizer: é assim que as coisas funcionam comigo. E o que eu vi nessa lição, nessa história, na verdade, uma história real dele, do que aconteceu, e eu fiquei pensando, muitas das vezes isso acontece conosco, né? Muitas das vezes nós caminhamos, nós passamos por tantos obstáculos, nós subimos montanhas, nós descemos vales, subimos montanhas, passamos e passamos, andamos e andamos, e de repente chegamos naquele momento que é o ápice, que é agora ou agora. E quando a gente percebe que é simplesmente somente pular, se lançar, é só mais um passo, nós nos questionamos: meu Deus, o que eu faço agora? E parece que aquilo que era tão fácil de se fazer, parece que é uma coisa totalmente impossível, e nós acabamos nos questionando: e agora, e agora? E o que me veio na cabeça quando eu me coloquei no lugar desse rapaz, né, que eu estando na beirada da montanha, eu dizendo: e agora? O que eu faço? E muitas das vezes nós não chegamos na presença de Deus e nós dizemos: Deus, o que eu faço agora? Deus, o que acontece agora? Como que vai ser daqui em diante? E a resposta de Deus é bem simples: nós já caminhamos. Vocês já passaram por obstáculos, vocês já subiram, vocês já escalaram, vocês já passaram por tantas coisas, e agora vocês chegaram no momento que é de decisão. E o que nós realmente devemos fazer é simplesmente se lançar. É nós simplesmente nos jogarmos em Deus. Nós já caminhamos, e quantas das vezes nós caminhamos, talvez a caminhadas tão longas, nós caminhamos por uma semana, um mês, faz ano, e estamos naquela luta, e vamos, não desistindo, passando por obstáculos, subindo a montanha, e de repente chegamos no ápice da nossa história, onde divide o sonho da realidade. Nós chegamos na presença de Deus, é como se para pular era resolver as coisas, é Deus ali. E antes de tudo isso, é o que nós estamos passando. E quando nós chegamos na presença de Deus, nós dizemos: Deus, e agora? O que nós fazemos agora? E nós não paramos para pensar que Deus nos ajudou a subir, nos ajudou a caminhar, e de repente no ápice é só pular, é só se jogar. E uma coisa interessante que ele diz é que ele ia há muito tempo, e era simplesmente, ele chegava e ele pulava, porque ele já estava acostumado com aquilo. Mas quando ele decide ficar um pouco longe disso, e quando ele volta para esse lugar, parece que as coisas não eram mais como antes, porém eram. Só que fazia tempo que ele não visitava, que ele esqueceu
como que era aquele momento. Ele imaginou que aquilo era muito mais alto do que ele imaginava, só que não. A montanha continuava à mesma altura, o mar continuava ali, e ele era só se lançar, por causa que a caminhada era a mesma, era só pular, e era tudo igual. E que quando eu lia isso, Deus colocava em meu coração, comigo também é a mesma coisa. Pois quando nós vamos à presença de Deus, vamos se dizer, é tudo tão natural. A gente vai, a gente adentra no quarto, a gente ora, a gente chora, a gente parece que sente fazer do céu descer na terra. E nós ficamos naquele momento tão bonito com Deus, mas quando de repente nós nos distanciamos um pouco e nós vamos querer voltar ao que era antes, parece que as coisas não são mais aquelas coisas. Parece que é mais difícil adentrar, parece que é mais difícil buscar, parece que é mais difícil sentir, mas a gente pensa, nossa, parece que Deus ficou um pouco mais longe, parece que Deus não é a mesma coisa, parece que a minha intimidade mudou. Não, nada mudou, a questão é a mesma, é nós adentrarmos, é nós buscarmos, mas a diferença é que se nós buscamos todos os dias, nós acharemos natural, mas se nós distanciarmos disso, as coisas vão ficar complicadas. E o segredo é o mesmo, nós caminharmos, chegarmos ali e simplesmente nos lançarmos. E nessa manhã, tarde, noite, madrugada, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, o que eu quero dizer para você, a receita continua a mesma. É você caminhar até Deus. Você chegando lá e você diz, Deus, o que eu tenho que fazer agora? A receita continua sendo a mesma. É simplesmente se lançar. É simplesmente se jogar. É realmente você se sentir aquela dependência que eu estou nas mãos de Deus. Nada mudou. Deus continua no mesmo lugar. O nosso cantinho de oração, o nosso momento continua no mesmo lugar. O problema é que nós temos que resolver é se nós vamos continuar longe de tudo isso ou simplesmente nós vamos visitá-lo todos os dias, para que não haja um momento onde que nós distanciemos e quando voltemos, parece que as coisas mudaram. Não, o amor de Deus continua o mesmo, a paz que Ele quer te dar, o que Ele tem para te dar, o que Ele quer resolver na sua vida, a amizade que Ele tinha, a amizade que Ele tem, na verdade, continua o mesmo. Só que eu sempre costumo dizer que muitas das coisas, obviamente tem coisas que só Deus pode fazer, mas tem momentos na nossa vida que coisas independem de Deus. Tem coisas que dependem somente de nós. Deus não vai fazer nada além daquilo que nós não busquemos. Se nós de repente não venhamos buscar, isso não é culpa dele. Isso independe dele. Então nós devemos caminhar, nós devemos chegar e nós devemos nos lançar.